A questão não é o boleto, mas é o seu pensamento negativo sobre ele. Vamos mudar a nossa configuração mental. Bora lá, gente! Pensar positivo é um estilo de vida. Vamos reprogramar a nossa mente, o nosso cérebro, as nossas emoções para viver positivamente. Oi, Caio! Bem-vindo! A música. Essa música Planeta de Cores era pra ter colocado na live de cromoterapia, né? Muito boa tarde, gente. Vou falar hoje sobre reprogramação mental. A música tá show. A música raiz aí da galera antiga, né? Tava aqui ouvindo música aí, então. Mas aí tem tudo a ver também, porque eu vou falar hoje de reprogramação mental, né? E a música é Planeta de Cores. Então a gente pode viver num planeta mais colorido, né? Um planeta mais afetuoso, mais amoroso. Eu acho que faz todo sentido, né? As coisas se encaixam assim. Acho que a vida que a gente quer ter, né? É uma vida mais colorida, mais bonita, mais florida, mais amorosa, né? Que eu acho que é o que a gente tá precisando nesses momentos, nesse momento tão difícil que tá todo mundo passando. E aí eu acho que a gente precisa disso, de reprogramar a nossa mente para viver realmente no planeta de cores, né? Pra gente colorir esse mundo que tá tão cinza. E na live de cromoterapia eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre o cinza, como o cinza é ruim, nos afeta, suga a nossa energia. E aí a gente trazer cor pro mundo, né? A gente trazer vida, alegria, vivacidade. Eu acho que é o que o mundo precisa, né? E pra gente fazer isso, né? Eu acho que a gente tem que começar por nós, né? A mudança começa por nós, né? E aí pra gente colorir esse mundo, pra gente trazer aí, né, a mudança que a gente quer no mundo, tem que começar primeiro por nós. E aí eu vou falar hoje dos nossos pensamentos. Como é que a gente reprograma isso? Quem estava ontem na live, né? Eu falei um pouco ontem na live à noite, uma live surpresa. Vão ter lives surpresas assim, que eu vou entrar de repente e as lives não vão ficar salvas. Então assim, se eu entrar de surpresa, né? Entra, porque eu não vou deixar salvas. As que ficam salvas são essas da quarta e quinta. E aí eu falei ontem sobre a questão do nosso pensamento, né? Como a gente lida com isso, como isso influencia na nossa vida, né? Deu o exemplo ontem da questão do boleto, né? Então assim, como as pessoas têm o pensamento negativo sobre um boleto. Gente, o que é um boleto? Um simples papel, né? Uma simples... É tão simbólico, gente. Um simples papel que a gente paga um serviço, alguma coisa que a gente usufruiu, a gente vai usufruir ainda. E as pessoas têm a negatividade desse boleto, né? Como se fosse um peso. Gente, e não é. Não é, muito pelo contrário. Eu falei até ontem na live, gente. O boleto é sinal de que o dinheiro tá entrando e saindo da sua vida. Porque o dinheiro, ele é energia. Ele tem que circular, né? Ele entra e sai.
Então, assim, a energia, se você tá tendo boletos, você tá vivendo. Se você tá tendo contas a pagar, você tá usufruindo de coisas. E aí eu até falei ontem, mas eu tô cheia de boletos, eu não consigo pagar. Organiza, se organiza. Isso também faz parte da vida, né? Como eu falei ontem também, a vida não é só de pensamentos positivos. A vida é diversa, então assim, todos nós vamos ter pensamentos negativos, todos nós vamos ter pensamentos positivos. E o que acontece é a gente saber escolher o que a gente quer dar foco, dar luz, colocar luz, sabe? Então, se você fica ali só no negativo, você vai definhando e caindo a sua energia, e podendo chegar até numa depressão, uma ansiedade, são energias baixas. Seja bem-vinda, Angie. Marley Farma, seja bem-vinda novamente. Ayara Gondim também, sejam bem-vindos, pessoal que tá entrando. E aí eu tô falando sobre reprogramação dos pensamentos hoje, né? Então, assim, tudo na nossa vida é como a gente enxerga ela. Tudo na nossa vida é o sentido que a gente dá. Vou dar um exemplo. Muitos pais falam, eu já até falei esse exemplo aqui em outras lives. Eu criei meus 2 filhos da mesma forma, dei as mesmas coisas. Mas isso tudo é como cada um recebeu, é como cada um tem sua personalidade, cada um tem seu jeito. Como você está encarando a vida, né? Como você está levando a sua vida. Isso é importantíssimo da gente pensar. Porque os nossos pensamentos são reflexo de tudo que acontece fora. Eu já falei também, quando a gente pensa aqui, a gente materializa aqui no presente. E aí tem muita gente que fala, meu Deus, mas eu não pensei isso, eu não pensei tanto negatividade, eu não pensei isso. Eu vou te dizer que você pensou. E você pensou inconscientemente. Sabe como? Quando você não está observando os seus pensamentos, quando você está ali distraído, só rolando o feed do Instagram, quando você está ali assistindo noticiários ruins, vendo as notícias pesadas, então aquilo você está absorvendo, você está consumindo aquilo está gerando em você pensamentos. Nós temos milhões de pensamentos por segundo, gente. E aí o nosso pensamento inconsciente, né? Se a gente não tomar as rédeas e assumir o controle, é ele que vai dominar. E aí vai vir de tudo, né? E aí a Yara Gundin tá perguntando aqui, só pensar positivo funciona? Ou tem que falar e jogar para o universo? Ayara, é o seguinte, justamente esse é o tema da live de hoje, é a gente reprogramar o nosso cérebro, reprogramar os nossos pensamentos. E a gente fazer essa reprogramação cérebro, coração e materialização. Vou explicar melhor. É a gente pensar positivo, é a gente sentir positivo e é a gente colocar para fora o positivo. Vou explicar melhor. É nós estarmos alinhados, entende? Porque não adianta se eu tô pensando positivo, mas aí eu tô com a minha emoção totalmente desregulada, eu tô desejando mal, então assim, eu tô pensando positivo, mas aí eu tô desejando mal ao próximo. Isso não é alinhamento. E aí fora eu tô fazendo coisas erradas.
Entende a desconexão? Não adianta só eu ficar na afirmação positiva e eu não sentir e eu não colocar para fora. Eu não colocar na ação, no externo. Então é um alinhamento. Essa reprogramação mental que eu vim aqui hoje falar é justamente isso, da gente encontrar o nosso alinhamento. E aí, Ayara, a gente tem sim que pensar positivo, jogar para o universo. A questão do jogar para o universo é a gente não ficar preso nisso. É a gente deixar as coisas fluírem. Tem uma live aqui no meu Instagram sobre fluir na vida. A gente também não pode ficar apegado às coisas. A gente tem que fluir. Não é só ficar no pensamento, eu quero muito isso, quero muito isso, quero muito isso. E ficar ali segurando. Você tá segurando, não vai vir. É você pensar, é você sentir merecedor e você soltar para o universo e materializar e fazer a sua parte para que aquilo aconteça. Entende? É o alinhamento. Gente, isso é muito importante. E aí, Ayara, você fala muito que faz isso na meditação. Muito bom. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Que bacana saber que você está meditando, que você está fazendo isso. Isso é muito bom. Você já está aí com um caminho muito lindo, viu? E aí vamos agora procurar esse alinhamento, né? Que eu acho que é o que todos nós, é a nossa busca. Mafara e Gisele, sejam bem-vindas. Então, assim, é a nossa busca alinhar esse pensamento positivo com as nossas emoções e com o externo e a materialização. E aí, bem-vinda, Jaque Trindade. E aí, como é que a gente faz? Porque a gente fica, ai meu Deus, eu tô materializando, eu tô pensando, e aí parece que nada acontece, e aí entra a nossa ansiedade, né? O nosso querer para agora, querer para já, como se tudo fosse assim, como se as coisas fossem assim, num piscar de olhos. E, gente, observem a natureza. Observem a natureza, como ela tem processos, como ela tem etapas. Nada é para já. Todas as coisas são construídas, né? E a gente está vivendo num mundo em que essa ilusão de que as coisas estão sendo muito rápidas tá gerando muita ansiedade, tá gerando muita desconexão, gente. Porque se eu não tô resolvendo as coisas para já, se eu não tô na velocidade, se eu não tô, é porque eu tô errada. E não é assim, gente. Tudo é um processo. Nós temos tempos diferentes. E Yara tá falando que precisa do alinhamento. O alinhamento é importantíssimo. E aí, dentro da questão do alinhamento, nós temos o tempo também. Porque o tempo da nossa mente é um. O tempo das nossas emoções são outro. E o tempo da materialização, né? O tempo da coisa acontecer ali, do físico, do toque, é outro. E aí a gente tem que saber administrar esse tempo, soltar, né? Deixar as coisas fluírem, não ficar na ansiedade, né? Às vezes a gente até tem um pensamento positivo, a gente até tem a emoção conectada, e eu quero muito, eu amo muito isso, e tô sentindo, tô vibrando naquilo, mas aí eu tô muito ansiosa, eu tô segurando, não tô dando tempo da materialização, não tô dando tempo da concretude ali, e aí eu tô segurando, e aí você acaba bloqueando.
A questão da gente soltar para o universo é justamente entender o tempo de cada um, deixar as coisas fluírem, né? E a gente trabalhar esse equilíbrio emocional, né? A gente pode trabalhar de várias formas: autoconhecimento, meditação, terapias alternativas. Existem diversas formas de você se trabalhar. Eu acho que um dos grandes erros é que a gente se compara muito. A gente se compara muito com os outros. E aí a gente se frustra, se perde, né? A gente gera a ansiedade, o medo e as pessoas estão conseguindo isso, eu não tô, e cobrança, né? Gera tudo isso. Gente, não é assim. Você tem que focar em você. O exemplo do avião é o melhor que existe. Porque quando você vai viajar, sempre que você entra no avião, o que a aeromoça fala? Em caso de turbulência, máscaras cairão, né, à sua frente, e você tem que colocar primeiro em você, né, para depois você colocar no outro. A mesma coisa é o autocuidado. Você tem que primeiro se cuidar para depois você ajudar o próximo. E aí muita gente quer ajudar o próximo e aí não tá pronta, não tá preparada, e aí acaba adoecendo, como muitas pessoas fazem na família, né? Muitas pessoas se doam muito para a família e aí acabam deixando de lado, né? Acabam não se cuidando e aí adoecendo. Então, a primeira pessoa que você tem que botar a máscara é você. A primeira pessoa que você tem que procurar esse cuidado, esse alinhamento, é você. E aqui, Deise está perguntando se foi difícil para mim a prática da meditação. Gente, para mim foi muito natural, de verdade. Eu entrei, às vezes a gente já medita e não sabe que, né? A gente não sabe que medita. Eu sempre tinha o hábito, antes de conhecer a meditação, de antes de dormir, ficar um tempo em silêncio. E ali a minha cabeça ia, né? Lógico que eu não sabia de meditação, de respiração, era de ficar um tempo em silêncio, né? Deixando a minha mente fluir. E aí eu já fazia isso. E eu passava muito tempo, sabe? Vagando na minha mente, vários pensamentos indo e vindo, que é isso que acontece no início da meditação, né? Vários pensamentos vêm e vão. E aí foi muito fácil para mim. Quando eu entrei no Reiki, quando eu entrei na meditação em si, no mindful, né, da atenção plena, quando eu entrei, foi fácil, porque eu já tinha esse costume de me ouvir, de me escutar, de me trabalhar, né? Então eu sempre fui assim. Então pra mim não foi difícil. E não é muito fácil. Pra mim, eu entro fácil, é muito calmo e tranquilo pra mim. E eu acho que isso tudo é autoconhecimento. Isso tudo é você estar bem com você mesmo, né? E aí, quando eu conheci o Reiki, quando eu conheci as diversas técnicas de meditação que existem,
Foi aquele reencontro, né? Aquele encontro de almas que eu disse, gente, é isso, né? Quando a gente encontra uma coisa que a gente se identifica e ama, eu disse, gente, e é tão bom. E aí eu fui aprendendo as técnicas, né? De respiração, colocando música, e é tanto assim que eu não fiz muitas meditações guiadas, eu já fui direto fiz algumas, mas já fui direto só com música, e às vezes eu medito sem música, sem nada. Então eu entro muito fácil, né? O meu processo foi bem esse. Gratidão pela pergunta, porque realmente é uma pergunta importante, e eu nunca tinha falado sobre isso por aqui, como foi o meu começo. E aí foi bem fácil, bem gostoso, bem tranquilo. E aí, mas eu percebo que para algumas pessoas é bem difícil ficar 3 minutos assim, né, sem fazer nada, parado, focado nela, na respiração, é bem difícil. E aí eu tô justamente aqui para que vocês experimentem isso. Gente, aí quando eu vi os benefícios da meditação, quando eu vi o quanto isso limpava a minha mente, o quanto eu ficava bem, o quanto me organizava por dentro e por fora, eu disse, gente, todo mundo precisa sentir isso. É a mesma coisa de terapia, gente. Gente, quem faz terapia ama e fica pra sempre. Agora, quem nunca fez, então as pessoas têm um preconceito, né? Quem nunca fez, e aí tem aquela barreira, né? Que terapia é pra louco, que tem aqueles pré-julgamentos. Mas, gente, todo mundo tem que experimentar. Se você não gostar, bem também. É de cada um. Tem gente que realmente não gosta. Prefere fazer outras coisas. Né? E por isso que também existem as várias formas de meditação. Existe a meditação cozinhando, correndo. Existe... Gente, existem muitas formas mesmo. Eu tinha um amigo que ele meditava e ele não sabia. E aí eu vi nos stories dele, ele dormindo, ele só dorme com barulho de chuva. E aí eu vi ele, a namorada dele filmou, brincando e tal. E aí eu disse, amigo, você tá meditando. Porque ele botava a música, focava na respiração dele, e ele não sabia que ele estava meditando. A meditação é muito simples, gente. É muito simples. E aí é porque a gente tem um pensamento que a gente tem que ter um monte de técnica, um monte de coisa. Não. É você estar presente. Você tá ali, fluindo. Você com você mesmo. Você focado na sua respiração, ouvindo uma música gostosa e entrando naquele embalo, administrando seus pensamentos, e tá meditando. E aí esse meu amigo disse, não, mas eu nunca meditei. Eu disse, amigo, você está... Né? Como assim? Como é bacana e legal, né? É diferente a gente ver. Existem muitas mulheres que meditam na cozinha e elas não sabem. Porque a meditação é você estar em atenção plena. É você estar atento a você e a ação que você está fazendo também. Você pode correr meditando. Né? Então, assim, é você estar ali focado e presente. Gente, é muito, 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 muito bacana. A gente passou um monte de comentário aqui. Yara disse que aprendeu com um amigo médium. É muito gostoso, gente. É muito gostoso. E aí Deise está aqui falando que a gente tem que disciplinar a mente. Exatamente. Disciplinar a mente, né? E aí, assim, Yara, ela tá falando aqui, Deise, também que a questão a mente dispersa muito. Normal demais, principalmente no início, assim. Não, os pensamentos, eles vão e vêm. E, gente, é porque a gente pensa muito por minuto. A gente tem um porcentagem que eu não sei falar o certo agora, mas a gente tem muitos pensamentos por segundos. Então, assim, é natural que você, no meio da meditação, você se lembre de uma coisa que você tem pra fazer, que você se lembre
de coisas do passado, que você... Gente, é muito natural. E eu acho que isso é muito bom, sabia? Isso é muito bom, porque você pode estar ali e pensar, gente, por que eu me lembrei disso? Isso é importante, eu tenho que fazer isso, não vou me esquecer. E aí, volta. Se você se lembrou de uma coisa do passado, né, você... Gente, tem alguma coisa que eu preciso aprender aqui que eu não aprendi? Por que eu lembrei disso? Você pode, naquele momento, trabalhar esse pensamento. Você pode, nesse momento, entender por que a sua mente está indo. A meditação é justamente isso. É você observar, você clarear, limpar a sua mente. E disciplinar a mente parece difícil, mas não é. Vai parecer difícil no começo, porque você vai estar atenta ali, você vai gastar uma energia no começo, né? Porque o nosso corpo ele é programado para economizar energia, né? Para fazer coisas confortáveis, né? Ele é programado para isso. Então, assim, quando a gente pode perceber, quando a gente tem alguma questão nova, alguma questão conflituosa, o coração acelera, você fica nervoso, agoniado. Então, isso aí é o gasto de energia, porque é novo. Todo novo gera desconforto. E aí, no começo, né, para você trabalhar os seus pensamentos, no começo você vai ter que se implicar mesmo e gastar uma energia e dizer, não, eu quero focar os meus pensamentos em tal coisa. E aí você vai estar ali sempre atenta, aí você também está no momento presente. E aí, Mari Farma tá falando aqui, eu já tentei começar, mas fiz muitas sessões de relaxamento, sessões guiadas, né? Depois cansei, era muito bom, a mente acostumou e não ouvia mais. Acontece também. Por isso que é sempre bom estar mudando de técnica, passeando, né? Mudando músicas, mudando as meditações. Se a gente ficar realmente só com uma, a gente pode realmente... O nosso cérebro é adaptável, né? Então, assim, ele vai se acostumar com tudo. Então, assim, tudo que você... tudo vai se tornar um hábito. E a gente pode usar isso ao nosso favor, como eu estava falando, né? A gente pode usar isso ao nosso favor nessa reprogramação dos nossos pensamentos. A nossa mente é adaptável, então vamos reprogramá-la para o positivo. Como eu já falei, a gente tem vários pensamentos ao mesmo tempo. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Momento presente, foco. O que é que eu quero para a minha vida? Então, eu vou intencionar e estar presente. Veio um pensamento negativo, entende, integra ele, o que é que esse pensamento quer me dizer, tenta resolver da maneira que você achar melhor e afasta. Eu escolho ficar com um positivo, esse pensamento negativo não vai me dominar. Afasta, pode colocar uma afirmação positiva, pode focar em coisas boas da sua vida. Você tem que reconhecer o negativo, trabalhá-lo, passou, fluir, deixá-lo para trás e focar no positivo. Deise está perguntando aqui, quando começou o meu despertar? Quando você se deu conta disso, de crescer na espiritualidade, né? Sim. Deise, seguinte, eu acho que você tem que... Como você pode melhorar isso, né? Você tem que encontrar o seu caminho, ouvir o seu coração.
Hoje eu fiz uma postagem, acho que agora há pouco, não tem 1 hora mais ou menos, falando justamente sobre isso. Que caminho seguir, né? Que o mundo é abundante. A gente tem diversos caminhos a seguir. E aí, a gente tem que escolher o nosso. E aí eu falei lá, você tá vivendo pela dor, pelo amor, por influências externas, que hoje o mundo tem muitas pessoas vivendo o sonho alheio, né, a influência externa, vivendo aquele mundo de mídia, que a gente sabe que não é um mundo real, um mundo onde só tem beleza e coisas boas e riqueza. A gente sabe que na vida existe altos e baixos, a gente sabe que tem o bem e o mal. É como eu estou falando, a gente reconhecer o negativo e escolher ficar no positivo. Mas as pessoas estão distorcendo muito isso. Estão vivendo desalinhadas. Elas estão mostrando um externo positivo e aí dentro, totalmente desconectado. E aí o pensamento também totalmente desalinhado. Então acho que você tem que ouvir o seu coração deles. Sai da rede social, foque em você. A gente recebe muita informação aqui. Foque em você. Pelo menos uns 20, 30 minutos por dia. Para pensar e botar para fora. O que o seu coração tá pedindo, tá querendo. Você pode fazer isso escrevendo. Você pode fazer isso meditando. Você pode fazer isso ouvindo uma música. Você pode fazer isso no banho. Escuta o seu coração. Só você sabe. Só você sabe das coisas que você passou. Por mais que a gente conte as pessoas, elas não vão sentir o que a gente sentiu. E aí, o contato com a espiritualidade também é diferente para cada um. Né? Então, assim, espiritualidade também não tem nada a ver com religião. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. A espiritualidade é a conexão com o divino, é as suas crenças. A religião são enquadramentos disso, né? Onde você se encaixa. E aí trabalhe em você. Se pergunte, se perceba o que é que eu quero na minha vida. E encontre esse alinhamento que eu venho falando hoje desde o início da live, de pensamento, emoção e materialização. E ação, né, gente? A materialização tem muito a ver com a ação também. Porque percebe que está tudo conectado? Quando eu penso, eu sinto, eu pego. Ação. Eu não posso ficar pensando, sentindo e parada. A energia não flui, a energia tem que fluir. Somos móveis, somos movimento, né? E aí, como você perguntou, do meu despertar. Eu não costumo falar muito essa palavra assim, eu despertei. Não. Eu acho que a gente tá em processo. Eu acho que todo mundo tá em processo de evolução, sabe? Eu falo muito de evolução. Eu acho que todo dia eu aprendo uma coisa nova. Todo dia eu quero estar evoluindo, eu quero estar aprendendo, eu quero estar despertando pro novo. Porque quando a gente vê, quando a gente percebe, quando a gente sente, gente, é sensitivo, eu me arrepiei inteira agora. Quando a gente sente a abundância do universo,
quando a gente vê a grandiosidade que a nossa mente pode criar tudo à nossa volta, a gente se sente é tão confortante, é tão gostoso, é tão leve, sabe? Que às vezes a gente fica numa corrida desenfreada para ter coisas, fazer coisas, e a gente não precisa. A gente tem que soltar também, é leveza, sabe? Pra gente achar esse alinhamento, reprogramar os nossos pensamentos, a gente tem que estar conectado com a gente. E se eu puder fechar essa live hoje com uma simples dica, esteja conectado com você. E aí vai ter momentos de dor, de raiva, de altos e baixos, de felicidade. Vai ter de tudo, porque nós somos seres humanos e sentimos todas as emoções. E para que a gente reprograme esse cérebro, reprograme esses nossos pensamentos, a gente estar consciente deles, dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das nossas atitudes. Alinhamento. É coerência, sabe, gente? Coerência no que a gente fala, no que a gente ouve, no que a gente vê, nas nossas ações. Conecte sempre com você, esteja presente, consciente, independente de religião. Sinta a espiritualidade na sua vida, sinta toda essa natureza, sabe? O mar, o oceano, essas coisas. Gente, isso tudo é vida e é prova de que o universo, de que Deus é abundante, de que a gente pode fazer tudo que a gente quiser imaginar, se tivermos alinhados, se tivermos coerentes, se nos conhecermos. Gente, fiquem em paz. Ótima tarde a todos. Gratidão a todos que passaram. Muita gente linda, participativa. Adorei os comentários, né? Estou aqui falando e sempre olhando e tentando responder todo mundo. Gratidão por tudo. Ontem fiz uma live surpresa. Já agradeci, vou agradecer aqui novamente por mais de 1000 pessoas que estão aqui no Insta, né? E aí ontem coloquei no ar o nosso canal no YouTube. Vou estar postando meditação guiada lá para os iniciantes com 3, 5, 10 minutos. E aí vou avançando também, né, no limite que a gente for avançando junto, né, nessa meditação aí. A meditação é uma das formas da gente trabalhar esse autoconhecimento, esses pensamentos. E aí eu vou estar com vocês nessa caminhada, todos em constante evolução, né? Todos aí despertando, como disse Daisy, né? Gratidão, Daisy. Marli Farm tá sempre por aqui também. Todos que entraram, que participaram, que Deus ilumine muito a vida de vocês. Só de vocês estarem aqui, né, já prova que vocês estão no caminho do autoconhecimento, né? Que vocês estão aí buscando serem pessoas melhores. Eu acho que a gente tá aqui pra isso. Todo dia fazer um pouquinho, ser melhor do que a gente foi ontem, né? Então, que Deus abençoe a todos.
E até a próxima live, tá? Marli, vamos todos conseguir meditar, viu? No meu perfil já tem uma pequena meditação da manhã, tá lá no... acho que tá no Reels, tá no feed, procura lá. E gratidão a todos, gratidão demais. E eu vou trazer mais meditações pra vocês, mais coisas, mais dicas e mais informação, muito conteúdo pra gente fluir e ser leve, que eu acho que a vida precisa de leveza, precisa de amor, né? Precisa de conexão com o coração, né? E essa reprogramação mental que a gente precisa fazer vai fazer bem para nós, para as pessoas próximas e para o mundo. Porque quando a gente tá bem internamente, a gente consegue atingir as pessoas próximas, e as pessoas próximas vão atingindo outras pessoas, e aí vira uma corrente do bem, né? Então, assim, vamos juntos criar essa corrente do bem. Muito obrigada, meninas e meninos que passaram por aqui. Gratidão demais, e até amanhã na live às 17h07 novamente. Ótima noite a todos. Gratidão. Obrigada, gente.